Pessoal, tudo bem? Como cuidar de calopsitas? Bom, aqui em casa a gente gosta de ter algumas gaiolas para poder variar o ambiente delas. Então, assim, eu mudo elas de gaiola. Às vezes elas ficam numa, às vezes elas ficam em outra, e daí às vezes eu mudo. Eu coloco os dois filhotes juntos e o casalzinho, a mãe com a filhote, o pai com o filhote. Eu vario os ambientes, as gaiolas. E essa daqui é muito boa porque tem um espaço interno muito bom. Olha só que legal. Tem as rodinhas e daí dá pra gente dar sol. O sol é muito importante, né? Só que tem que ser um horário adequado. Após as 4 da tarde eu prefiro. Mas tem que ser bem pouquinho, tipo uns 5, 10 minutos. Porque é muito quente. Ou então vocês podem dar de manhã, antes das 8 da manhã. Dá uns 5 minutinhos de sol nelas. E aí à tardinha mais uns 5 ou mais uns 10. Fracionem, porque senão elas sofrem muito com calor e podem se desidratar. A linguinha começa a ficar, vocês percebem a boca delas, né? Elas ficam com muito calor, então é bem perigoso. Mas o sol é muito importante, né? Porque fixa o cálcio, é importante para os hormônios, elas ficam mais fortes, né? Os ossos ficam mais fortes, então é muito importante. E essa gaiola aqui eu recomendo porque ela tem uma largura legal, olha que bacana. E um comprimento, e esse playground aqui é bem legal, porque fica tipo um terraço para elas. Então aqui elas tomam sol. Eu trago elas nessa aqui para tomar sol porque tem rodinhas. Mas como vocês já perceberam, lá dentro de casa elas têm um galho bem divertido para elas que eu recomendo também. Acho que a melhor coisa que existe é um galho. Ah, mais um detalhe que é importante. Quando vocês forem comprar uma gaiola, além dos brinquedos, né? Porque as calopsitas precisam muito de interação, de brinquedos, de enriquecimento ambiental. É muito importante para elas se distraírem, se exercitarem. É importante aqui, ó, isso aqui, a distância entre as malhas, tá? Isso aqui é muito importante, não pode passar de 2 centímetros, porque senão elas podem se enforcar, colocar a cabeça, passar a cabeça e não pode. E às vezes as lojas enganam a gente, né, o consumidor, dizendo que é própria para papagaio, para calopsitas, ou elas colocam papagaios e semelhantes. Mas o que seria um semelhante a um papagaio? Você pode entender que qualquer ave é um semelhante, porque não é um cachorro. Então eles enganam o consumidor, induzem o consumidor a erro. Então muito cuidado, gente, tem que ser malha fina, não malha larga. Ó, essa daqui no máximo 2 centímetros, o ideal é 1,8, 1,6, essa aqui é ótima. Sempre observem isso, porque senão as calopsitas de vocês estarão em risco. E cuidado com aqueles viveiros que são artesanais, porque eles colocam tela de galinheiro e não é ideal, né? Porque elas podem também se machucar e também porque tem pontinhas às vezes quando não é muito bem construído. E a tela de galinheiro também, elas podem se machucar porque elas podem roer, certo? E os viveiros que têm telhado de Eternite é perigoso também, porque é muito quente, né? O telhado de Eternite é muito, muito quente e elas podem se desidratar lá dentro. Então, assim, todos esses detalhes a gente tem que observar. Deixar as calopsitas num local sempre arejado, né? Que tenha uma temperatura adequada para elas não sofrerem. Imagina ficar num lugar abafado, sem ar, isso não é legal, né? Então tem que observar. Também não pode ser um lugar frio, com muito vento, mas tem que ser um lugar gostoso, arejado. É isso, gente. Essas são as minhas dicas, tá bom? Espero que gostem.